Olá, meninos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre células, mais especificamente, comparar os diferentes tipos de célula. Nós vamos comparar uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Quais são as estruturas, qual é a diferença entre esses tipos de célula, tá certo? Nós vimos, nas nossas aulas presenciais que células procariontes ou procarióticas são células que são mais simples, que não tem tanta complexibilidade, digamos assim, quando comparada a uma célula eucariótica, tá bom? O citoplasma de uma célula procariótica, ele é diferente do citoplasma de uma célula eucariótica e é isso que nós vamos aprender na aula de hoje, tá certo? Eu coloquei para vocês aí o desenho de uma célula procariótica ou procarionte. Qual o organismo vivo que nós conhecemos que tem um corpo formado por uma célula procarionte? A bactéria. As bactérias são organismos procariontes, tá certo? Observem aí o desenho que eu coloquei para vocês, que a gente vai ver aí quais são as estruturas que formam o corpo de uma célula procarionte, tá bom? Externamente, nessa cápsulazinha mais externa, essa estruturazinha mais externa, nós vamos chamar de cápsula. Interno a essa cápsula, nós vamos ter a parede celular. Tanto a cápsula como a parede celular, elas servem para dar uma resistência maior a essa bactéria, vamos dizer assim, Elas agem contra a ação de determinados antibióticos. Internamente essa parede celular, nós vamos ter a famosa membrana plasmática, que nós estudamos aí nas aulas anteriores, que tem a função de controlar quem entra e quem sai do meio intra ou extracelular, tá certo? Que a gente chama de semipermeabilidade ou permeabilidade seletiva. Então, essas três estruturas aqui estão compondo esse envoltório dessa célula bacteriana, dessa célula procariótica. No citoplasma celular aqui, nós vamos ter o material genético, que é o DNA, onde tem todas as informações genéticas, e vamos ter essa estruturazinha que nós chamamos de ribossomo. O que é o ribossomo? É um orgânulo, é uma organela que tem a função de produzir proteína, tá certo? Então, esse ribossomo é uma organela que tanto vai estar presente nessas células procariontes ou procarióticas, como também nas células eucariontes, tá bom? Então, a gente dá para ver que esse citoplasma aqui, ele é um pouco mais simples em relação aqui à sua constituição, quando nós compararmos, por exemplo, ao citoplasma de uma célula eucarionte. Eu achei melhor não desenhar, colocar aqui o material que tem no livro de vocês, porque são estruturas assim mais complexas, vamos dizer assim, então seria melhor a visualização aí pelo material que vocês têm em casa, tá certo? Nós temos aí um exemplo de células eucariontes. Aí você pergunta assim, Érica, mas são duas células? Lembra que as células eucariontes, elas ainda podem ser subdivididas em células eucariontes animais, que é esse desenho aqui de cima, e células eucariontes vegetais, que é esse desenhozinho aqui de baixo. E já na imagem aí, dá para ver que elas apresentam estruturas aí que as tornam diferentes, Elas têm suas semelhanças, obviamente, organelas que são semelhantes, mas algumas estruturas que a tornam diferentes, que estão aí para diferenciá-las. Vamos lá. Vou apresentar para vocês quais são essas estruturas que nós também já comentamos em sala. Se você observar aqui, externamente essa célula vegetal, que é essa célulazinha de baixo, ela tem uma estruturazinha externa aqui que a célula animal ela não tem, que a gente chama de parede celular. Essa parede celular, ela serve para dar resistência, ela é extremamente rígida, então já dá uma resistência maior a essa célula vegetal. E ela é feita de um polissacarídeo que é chamado de celulose, que é a matéria-prima utilizada na fabricação do papel. Ela vai ter essa organelazinha aqui, interna, que se você observar também não está presente aqui, que nós chamamos de vacúolo ou suco celular. Esse vacúolo ou suco celular, ele serve para armazenar água, tá certo? Então,
Se a planta ela não está tendo acesso naquela hora à água, essa estruturazinha que a gente chama de vacúola, ela armazena essa água quando ela tem acesso e quando a célula precisa, ela começa a liberar essa água, tá certo? Além da parede celular e do vacúolo, vai ter essa organelazinha aqui que nós chamamos de cloroplasto, que também presente em células vegetais e ausente em células animais. O cloroplasto é uma organela que auxilia no processo de nutrição, no processo de fotossíntese. Animais fazem fotossíntese? Não. Se os animais não fazem fotossíntese, então eles não precisam aqui desse cloroplasto. Então são as 3 estruturas básicas que nós temos em células vegetais e não temos em animais: parede celular, vacúolo e cloroplasto. Lembra disso, que isso é importante, tá, meninos? Além dessas estruturas que eu falei para vocês, nós temos aqui as outras organelas. E lembrem o seguinte, cada uma dessas organelas, elas têm uma função específica, tá certo? Que elas têm que desempenhar para que o nosso metabolismo ele fique lá em homeostase, para que ele fique ok. Na aula de hoje eu quero que vocês aprendam o nome dessas organelas e na aula seguinte nós vamos aprender as funções, tá certo? Observem aqui comigo no material de vocês. Mitocôndria. Mitocôndria é essa organelazinha aqui, ó. Temos o núcleo, que é onde estão armazenadas aqui as informações genéticas. Retículo endoplasmático granuloso, que está próximo aqui ao núcleo. Retículo endoplasmático não granuloso. Complexo golgiense ou complexo de Golgi. Lisossomos. Ribossomos, centríolos, peroxissomos. Essas estruturas, esses nomezinhos aqui que eu acabei de colocar para vocês, né, é o que nós chamamos de organelas. Cada uma delas desempenha uma função diferente e são essenciais para o funcionamento do nosso metabolismo, tá certo? Aqui embaixo na célula vegetal, se vocês observarem, ó, nós temos aqui as mesmas organelas, claro, com diferença, as únicas diferenças, né, foram as que eu coloquei para vocês no início, que é o vacúolo, a parede celular e o cloroplasto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Um cheiro e até a próxima aula.